O milionário transforma a vida de uma mendiga negra, grávida, expulsa da rua. Clara tinha só 18 anos, mas sentia como se o mundo já tivesse desabado sobre ela. A gravidez inesperada foi o estalo final. Quando os pais dela descobriram, não tiveram dó. A expulsaram, fria, sem olhar para trás. Naquela noite, a jovem se viu jogada numa praça estranha, cercada pelo silêncio cortante da cidade. O frio grudava na pele, o vento parecia sussurrar palavras cruéis no seu ouvido. A barriga crescia, parecendo um peso maior do que o corpo inteiro suportava. As luzes dos prédios ao redor brilhavam distantes, como se fossem mundos onde ela jamais poderia entrar. Ela rodou a cabeça, tentando se agarrar a qualquer sinal de esperança ali no escuro. O banco duro da praça era seu único abrigo, e a cada tremor de medo, suas mãos suavam frio. Passantes olhavam torto, cochichavam. O que essa menina faz aqui, grávida, sem um tostão? O desconforto apertava o peito, o nó na garganta a sufocava e as lágrimas deslizavam silenciosas. Era uma mendiga, era uma invisível. Foi quando, do nada, surgiu Marcelo. Um homem alto, impecável, vestido como se tivesse saído de um filme de luxo. Milionário, sim, daqueles que habitam mansões tão grandes que parecem castelos. Ele parou a poucos passos, a olhar com um misto de curiosidade e uma estranha ternura. Clara não sabia o que pensar. Será que era uma armadilha? Um golpe? Nada na vida dela dava certo. Então por que ele? Posso ajudar? Perguntou ele com uma voz firme, mas suave. Ela segurou o choro, pensando numa resposta que nem sabia qual seria. Marcelo insistiu, estendeu a mão e, no impulso confuso, ela aceitou. A promessa de um lugar para dormir, um teto seguro, uma nova chance. Tudo aquilo parecia tão distante, mas agora estava ali, tão perto. Quando chegaram à mansão, o impacto foi quase o choque. A casa era gigante, cheia de arte, de luxo e de mistérios. E foi ali que conheceu Lara, a filha de Marcelo, que tinha a mesma idade que Clara. O encontro foi inesperadamente leve para tanta tensão. Ambas encontraram um respiro naquela amizade que crescia. Lara mostrava um sorriso aberto, um porto seguro num mar turbulento de incertezas. Mas calma, a paz nunca dura muito por aqui. Logo apareceu Bianca, a irmã do pai do filho de Clara. Ela chegou como um vendaval, carregada de palavras duras e ameaças veladas. Você não é bem-vinda aqui, avisava, os olhos frios vazios de compaixão. Clara percebeu que aquela mulher só queria quebrar seu mundo, destruir as pontes que tentava construir. Com o nascimento do pequeno Enzo, nada ficou mais simples. Caio, o pai, não se aproximava, deixava clara sua rejeição. Bianca, manipuladora, nunca perdia uma chance de afastá-la. Clara lutava com unhas e dentes para garantir um futuro digno para seu filho, enfrentando desprezo e rancor no rosto de Caio. Mas a situação ficou ainda mais tensa quando um segredo obscuro veio à tona. Caio, que ela acreditava ser filho legítimo de Marcelo, não era. A revelação a abalou fundo. Como tudo na vida dela estava ligado a segredos. A que jogo perigoso ela estava entrando sem saber? As perguntas corroíam sua mente, e o medo apertava o peito como um punho invisível. No fim desse primeiro capítulo, Clara toma uma atitude firme. Ela decide exigir que Caio assuma a responsabilidade pelo filho. E enquanto isso, Bianca se aproxima, fria e decidida, pronta para abrir uma guerra que ninguém sabe ainda quem vai vencer. O que mais será escondido nessa família? Clara está prestes a descobrir, mas o preço disso pode ser maior do que ela imagina. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso.
Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara respirou fundo e se virou para enfrentar Bianca. O olhar da mulher cortante como uma lâmina. Caio é seu. Você precisa assumir a responsabilidade, gritou. Era um momento decisivo, mas algo no olhar de Bianca a fazia hesitar. Algo obscuro e ameaçador. A tensão no ar era tão palpável que Clara poderia tocá-la. O silêncio era brutal. Esse filho não é meu, e você sabe disso. Bianca lançou um sorriso cínico, os olhos brilhando com uma intensidade perturbadora. Você nem devia estar aqui. Esse lugar não é seu. Clara sentiu um frio na barriga. Mas não estava sozinha. Lara, sua nova amiga, chegou mais perto, a expressão decidida. Clara nunca se sentiu tão viva na luta, mas Bianca parecia disposta a tudo. E foi então que o destino teve seu capricho. A porta da mansão se abriu com um estalo estrondoso. Um grupo de pessoas entrou e entre elas estava Maria, a mulher que Clara jamais pensaria ver de novo. Maria era assistente de Marcelo e também tinha um passado triste, cheio de segredos. Nos braços dela, uma criança. Clara ficou paralisada, sem acreditar no que via. A mistura de emoções na sala era intensa. Confusão, raiva, medo. Maria olhou para Clara e com uma calma inquietante disse: Você não sabe de nada, não é? Todos os olhares se voltaram para elas. E então Maria continuou: Essa criança, ela não é só filha de uma mãe solteira. Ela é a filha de Marcelo. Clara, essa é a verdade. Cada palavra dela era como um golpe, ecoando no silêncio absoluto da sala. Clara sentiu o chão se abrir sob seus pés. Como isso podia ser verdade? Você está mentindo. Isso não pode ser real. Clara disparou, a garganta apertando. Mas os olhares ao redor não a apoiavam. Havia um misto de curiosidade e condenação. O que ela realmente sabia sobre Marcelo? A vida colidindo com os segredos que cercavam essa família. E com os fantasmas que ela pensou ter deixado para trás. Bianca parecia saborear cada segundo daquela revelação. Uma satisfação sinistra estampada na face. E agora, Clara, o que vai fazer? O que você sabe sobre ser mãe? Você acha que vai criar uma criança em um lar que não é seu? A ironia em seu olhar a fazia parecer uma predadora em busca de sua presa. Clara queria gritar, queria chorar, mas a raiva era combustível. Silêncio! Gritou Lara, com uma força que ninguém esperava. Sua presença se impôs, e mesmo Bianca pareceu recuar, por um instante. Não é hora para brigas. Clara, deixe que a verdade venha à tona. Se isso é real, precisamos saber de todas as partes. O ambiente estava eletrificado, carregado com a tensão de promessas que pairavam no ar. As revelações sobre o passado de Marcelo estavam prestes a desmoronar tudo o que Clara pensou que entendia. O que mais esse homem misterioso ocultava? Que segredos ele ainda guardava? E quando pensou que não poderia haver mais surpresas, Maria olhou para Clara e seu rosto se iluminou com uma expressão de compaixão. Você não é a única na batalha, Clara. A vida tem maneiras estranhas de se interligar. Um filho é um laço, não uma sentença. Não desista agora. Mas o que isso significava? Quais eram as reais intenções de Maria? Com o coração na garganta, Clara respirou fundo e decidiu. Não poderia recuar. Era hora de enfrentar suas verdades. E quem sabe descobrir o que realmente significava ser mãe nessa nova e complicada vida. Vários questionamentos pairavam no ar. Quantos mais segredos poderiam ser desenterrados? O que a verdade realmente custaria a todos eles?
Os ecos do passado estavam de volta e alguém mais poderia estar observando. Uma sombra nos cantos sombrios da mansão, pronta para assaltar. O jogo havia mudado. Clara, agora mais do que nunca, precisava saber onde estava sua verdadeira força. A batalha estava apenas começando. Clara olhou para Maria, o coração batendo forte e rápido. Não era só o que ela tinha acabado de ouvir que a deixava em choque, mas a forma como as palavras pairavam no ar, como se fossem adagas afiadas prestes a cortá-la. Filha de Marcelo? Como assim? A confusão tomava conta dela. A sala estava em silêncio absoluto, todos esperando por uma reação. Bianca observava, meio triunfante, meio escandalizada. O rosto de Clara estava quente, e ela sentia a pressão subindo, ardendo. Mas antes que pudesse se recompor, um barulho estrondoso ecoou pela mansão. O som de algo quebrando a fez pular, e todos viraram a cabeça para a entrada. Um homem, alto e desajeitado, entrou. O olhar dele vagou pela sala, até pousar sobre Clara. Seus olhos eram como um par de chamas ardendo de intensidade. Era Alex, o segurança da família. "O que está acontecendo aqui?" ele perguntou, claramente perplexo. Clara percebeu que a tensão havia se transformado em uma bola de energia, prestes a explodir. Maria, com um olhar nervoso, deu um passo à frente. "É hora de tudo vir à tona. Você não sabe de nada, Alex." Sua voz tremia, mas havia uma determinação ali. As palavras dela eram como um desafio, e ele pareceu hesitar por um momento. O que era essa verdade que todos escondiam? O ar ficou pesado, e Clara se sentiu como se estivesse em um pesadelo. "Clara, você não é a única que tem segredos." Maria continuou. "Alex, você e eu, nós sabemos do que estamos falando." O olhar de Alex se tornou profundo. Ele respirou fundo, os olhos parecendo refletir um passado compartilhado. Antes que alguém pudesse responder, as luzes da mansão falharam, mergulhando tudo em uma escuridão momentânea. Um grito ecoou. Era Lara, e quando as luzes voltaram, ela estava caída no chão, segurando a cabeça, enquanto um vermelho profundo escorria pelos dedos. O susto tomou conta de todos. "Lara!" gritou Clara, correndo até a amiga. O pânico dominou a sala. Marcelo, que observava a cena de longe, parecia atordoado. Alex se apressou em ajudar Lara, sua expressão mudando de incerteza para um foco feroz. "Preciso de ajuda! Agora!" ele gritou, e as paredes da mansão pareceram palpitar com a urgência. Bianca, que até então tinha sorrisos de escárnio, parecia preocupada. Não, isso não pode estar acontecendo." Tese tomava conta dela enquanto observava Lara. Clara segurou Lara, seu coração acelerado. E foi nesse momento, quando tudo parecia prestes a desmoronar, que Alex se virou para Clara. "Clara, nós precisamos falar. Tem algo que você não sabe sobre o seu passado. Algo que pode mudar tudo." E com isso, o chão pareceu desabar sob os pés dela. "Do que você está falando?" Clara questionou, a voz tremendo, o medo se espalhando como fogo. Ao fundo, a situação de Lara gerava um burburinho entre os presentes. "Eu não sei se você já pensou na ligação que tem com Maria, mas você não é apenas uma mendiga. Há muito mais na sua história." A revelação parecia um golpe de misericórdia, fazendo com que a respiração de Clara ficasse suspensa. O que Alex sabia? O que ela realmente era? A vida dela não tinha sido apenas um conjunto de desgraças, e agora novas perguntas surgiam como tempestades em sua mente. Era hora de confrontar o passado. Mas o que mais poderia estar à espreita nessa teia de segredos? O preço a ser pago era alto, mas ela não podia mais se esconder. O ambiente estava cheio de murmúrios, olhares trocados e tensão palpável. Clara, com lágrimas nos olhos, teve vontade de gritar que queria respostas. Mas o que poderia encontrar?
O que os laços realmente significavam naquela família? A batalha estava longe de acabar, e a cena à sua frente era apenas o começo. Quem realmente era ela, no meio de todas aquelas revelações? O relógio parecia estar em contagem regressiva, e Clara sentia que estava prestes a descobrir algo que mudaria sua vida para sempre. Clara olhou para Maria, o coração batendo forte. As palavras dela ainda ecoavam em sua mente. Você não é a única que tem segredos. Mas antes que pudesse processar tudo, Alex interrompeu. Clara, precisamos conversar, disse, a voz tensa. Ele se aproximou, mas antes que pudesse continuar, Lara, que estava sendo ajudada por Alex, soltou um gemido. Lara, fique tranquila. Clara se apressou, sentindo o pulso da ansiedade. Vai dar tudo certo. O panorama em volta era de caos. Olhares nervosos, murmúrios entre os demais. E uma atmosfera elétrica que engolia a todos. Bianca, assustada, parecia perder a compostura. O que está acontecendo? O que você sabe? Os olhos dela fixavam Alex com frieza, como se buscasse uma resposta que pudesse arruinar todos no lugar. Maria, por sua vez, olhou diretamente nos olhos de Clara, seu olhar carregado de dor. A verdade vai doer, mas precisamos enfrentar isso. Não é só sobre você, Clara, é sobre todos nós. O que ela queria dizer? A ansiedade no peito de Clara se transformou em uma tempestade de perguntas. O que você quer que eu saiba? O que mais pode estar escondido? Alex respirou fundo. Sobre sua mãe, Clara. Ela não é quem você pensa que é. Ela não é só uma mulher que abandonou você. Ela... E a frase dele foi interrompida por um grito abrupto, como um raio cortando o ar. Todos se viraram para onde Lara estava. Ela havia desmaiado, o sangue manchando a blusa que usava, criando um contraste chocante com o tom claro do tecido. Chame uma ambulância, gritou Marcelo, a voz trêmula. O silêncio pesado que se instalou foi cortante. O pedido ecoou pela mansão e a tensão era palpável. Alex se virou para as portas, mas antes que pudesse sair, os olhos de Lara se abriram e sua mão se levantou lentamente, segurando algo. O que ela tinha? Todos no local estavam paralisados. Com um movimento lento e tremido, Lara puxou um pequeno objeto do bolso. Clara, isso é seu. Ela estendeu a mão, revelando um colar. Era um colar simples, mas algo na forma como Lara o segurava parecia carregado de significado. Uma chave, um símbolo de ligação. Clara conseguiu ver que era um colar que sua mãe usava, um item que a conexão com seu passado trazia de volta à tona. Como você? Clara começou, mas a realidade parecia girar. Alex pegou o colar e olhou para Maria, confuso. Isso faz parte da história que você não contou. O clima na sala mudou, os olhares se acentuaram, e o ambiente ficou carregado de expectativa e medo. O que mais estava sendo escondido? O passado de Clara estava interligado de formas que ela nunca imaginou. Clara, sua mãe e eu? Maria começou, mas antes que pudesse concluir, as luzes da mansão falharam novamente. Ecoou um barulho forte. Um quarto próximo se fechou violentamente, e algo caiu. Um grito surgiu e a voz carregava pânico. Não! Não pode ser verdade! Todos se viraram para a origem do som. Era o irmão de Marcelo, que havia chegado sem aviso. Ele era o estranho para Clara, e sua presença parecia perturbar todo o já frágil equilíbrio da situação. Os segredos que você procura, Clara, não estão apenas com sua mãe, ele disse, apontando para Maria. Estão comigo também. O ambiente ficou em choque. As revelações estavam se acumulando, e Clara sentiu o chão se abrir sob seus pés. O que você quer dizer com isso? A indignação e a confusão davam lugar à pura adrenalina. Você é parte de uma teia muito maior do que imagina, disse ele, sorrindo de forma sombria. Clara não sabia se deveria acreditar. A confusão a envolvia. E o que você quer dizer com isso?
Que mais pode haver? Estou aqui para garantir que o passado não volte a nos assombrar, ele respondeu misteriosamente. À medida que o caos aumentava, Clara percebeu que o futuro dela e de seu filho estava em risco. Mas mais do que isso, seus próprios laços familiares estavam prestes a serem desvendados. O colar em mãos, o peso da verdade oprimia seu coração. O tempo estava se esgotando. O que realmente havia na história de sua mãe? Quais segredos ainda estavam enterrados? E por trás de toda essa bagunça, um olhar atento pairava nas sombras, observando cada movimento. A batalha estava longe de acabar, e Clara tinha apenas começado a decifrar o quebra-cabeças de sua vida. Clara olhou para Maria, o coração batendo forte. As palavras dela ainda ecoavam em sua mente. Você não é a única que tem segredos. Mas antes que pudesse processar tudo, Alex interrompeu. Clara, precisamos conversar, disse, a voz tensa. Ele se aproximou, mas antes que pudesse continuar, Lara, que estava sendo ajudada por Al. Lara, fique tranquila. Clara se apressou, sentindo o pulso da ansiedade. Vai dar tudo certo. O panorama em volta era de caos. Olhares nervosos, murmúrios entre os demais, e uma atmosfera elétrica que engolia todos. Bianca, assustada, parecia perder a compostura. O que está acontecendo? O que você sabe? Os olhos dela fixavam Alex com frieza, como se buscasse uma resposta que pudesse arruinar todos no lugar. Maria, por sua vez, olhou diretamente nos olhos de Clara, seu olhar carregado de dor. A verdade vai doer, mas precisamos enfrentar isso. Não é só sobre você, Clara. É sobre todos nós. O que ela queria dizer? A ansiedade no peito de Clara se transformou numa tempestade de perguntas. O que você quer que eu saiba? O que mais pode estar escondido? Alex respirou fundo. Sobre sua mãe, Clara. Ela não é quem você pensa que é. Ela não é só uma mulher que abandonou você. Ela... E a frase dele foi interrompida por um grito abrupto, como um raio cortando o ar. Todos se viraram para onde Lara estava. Ela havia desmaiado, o sangue manchando a blusa que usava, criando um contraste chocante com o tom claro do tecido. "Chame uma ambulância!" gritou Marcelo, a voz trêmula. O silêncio pesado que se instalou foi cortante. O pedido ecoou pela mansão, e a tensão era palpável. Alex se apressou em ajudar Lara, sua expressão mudando de incerteza para um foco feroz. Bianca, que até então tinha sorrisos de escárnio, parecia preocupada. Não, isso não pode estar acontecendo! O desespero tomava conta dela enquanto observava Lara. E as palavras de Maria ainda ecoavam na cabeça de Clara. O que mais está escondido aqui? O alvoroço aumentou. Clara segurou Lara, seu coração acelerado. E foi nesse momento, quando tudo parecia prestes a desmoronar, que Alex se virou para Clara. Clara, nós precisamos falar. Tem algo que você não sabe sobre o seu passado. Algo que pode mudar tudo. E com isso, o chão pareceu desabar sob os pés dela. Do que você está falando? Clara questionou, a voz tremendo, o medo se espalhando como fogo. Ao fundo, a situação de Lara gerava um burburinho entre os presentes. Eu não sei se você já pensou na ligação que tem com Maria, mas você não é apenas uma mendiga. Há muito mais na sua história. As palavras oprimiam Clara. Mais do que isso, o que você quer dizer? Mas Alex não teve a chance de responder. Um estrondo se ouviu da direção da porta da sala, que se abriu com brutalidade. Um homem alto e imponente entrou, e seus olhos queimavam com uma determinação assustadora. Chega! Ele gritou, fazendo todos na sala pararem e fitar o intruso. Quem é você? Perguntou Marcelo, o peito estufado em defensiva. O homem olhou para Lara caída, depois para Clara, seus olhos revelando uma mistura de raiva e dor. Os segredos que vocês esconderam foram longe demais. Como você sabe disso? Maria sussurrou, o medo transparecendo em seu rosto. O homem subiu os olhos, com um olhar que parecia carregar o peso do mundo. Porque eu sou parte disso. Sou o pai de Clara. O ar ficou pesado.
Clara sentiu o chão se abrir sob seus pés. Não, isso não. Não pode ser verdade. As palavras dela soaram como uma súplica, mas os rostos ao redor dela não ofereciam indulgência. O escândalo pairou no ar e cada respiração dela parecia um eco de incredulidade. A sua mãe fez um acordo, Clara. Eu fui forçado a me afastar, mas agora não posso deixar você continuar nessa ilusão. Marcelo, você pensa que é o dono de tudo, mas sua influência não pode apagar a verdade. A temperatura na sala caiu. As palavras do homem cortaram o ambiente. Clara estava paralisada. Todos a olhavam e a confusão se transformava em desespero. Cada um tinha seus próprios segredos. E agora a teia se tornava um labirinto cada vez mais sombrio. Como você saiu da minha vida e agora aparece desse jeito? Clara gritou, com toda a dor reprimida de uma vida inteira. Quem garante que você não é uma ameaça também? E assim, o homem, com um olhar pesado, emitiu uma verdade devastadora. Eu sou a única chance que você tem de descobrir o que realmente aconteceu. Sua vida nunca foi simples e suas raízes estão muito mais profundas do que o mero abandono. Clara se sentiu perdida. O peso das palavras dele no ar era uma verdade angustiante. Agora a linha entre amigos e inimigos estava embaçada. E a luta por sua vida e de seu filho estava prestes a se intensificar de forma que ela nunca poderia imaginar. E à medida que os ecos da revelação ressoavam na mansão, uma nova sombra se movia nas sombras, observando, esperando. Porque a batalha estava longe de acabar, e o que mais ocorreria ninguém poderia prever. Clara sentiu o mundo girar ao ouvir a revelação daquele homem. Você é o meu pai? A incredulidade tomou conta dela. O peso das palavras dele parecia sufocar a sala. Um silêncio opressivo se instalou, enquanto todos aguardavam uma reação. As expressões mudavam, cada um absorvendo o impacto das palavras. O que aquilo significava? Ele avançou, seus olhos ardendo de desespero. Eu vim aqui para proteger você, Clara. Há muito mais em jogo do que você imagina. A sua mãe não era apenas uma mulher que te abandonou. Havia um motivo que pode custar nossas vidas. Marcelo olhou para o homem, confundido e assustado. Como você pode dizer isso? O que você sabe sobre ela? O tom de Marcelo soava ameaçador. Clara, em choque, ainda tentava processar a ideia de estar diante do seu pai. Não queria acreditar, mas o desespero em sua voz parecia verdadeiro. Alex olhou para Clara. Sua expressão era de preocupação. Talvez devêssemos ouvir o que ele tem a dizer. Mas Clara estava paralisada. Até que Lara, que ainda estava no chão, começou a se mover lentamente, levantando a cabeça. O sangue escorrendo pela sua testa fez Clara sentir um frio na espinha. Lara, você está bem? Clara gritou, preocupada. A amiga olhou para ela com uma expressão confusa, como se não soubesse onde estava. Mas antes que qualquer um pudesse agir, o homem disse: a sua mãe e eu éramos mais do que amigos. Havia algo entre nós, algo que os dois não podiam nem imaginar. O tom dele era sério, como se cada palavra fosse uma bomba. E existe um risco agora. Se descobrirem a verdade, pode ser o fim. Se descobrirem a verdade sobre o quê? Clara perguntou, a voz grossa de raiva e confusão. Qual é essa verdade que todos escondem? Você está em perigo, Clara. Alguém está atrás de você. O homem estava literalmente tremendo. A pressão estava intensa. Um grito irradiou pela sala. Isso é ridículo. Bianca protestou, como se tentasse se distanciar da situação. Mas sua expressão traía sem nervosismo. Ninguém está atrás dela. Isso tudo é uma grande mentira. Mas Clara sentia que havia algo muito sério ali. Olhando em volta, viu os rostos tensos, o sussurro crescente de dúvidas.
O clima era de uma fúria familiar prestes a explodir. Então, num momento de grande tensão, uma explosão de vidro cortou o ar. O som de algo quebrando ecoou atrás deles. Todos se viraram. Uma figura encapuzada invadiu a sala, avançando em direção a Clara. O coração dela disparou. "O que você quer?" Ela gritou, recuando. A figura parou, e quando o capuz caiu, a sala congelou. Era Maria. Seus olhos estavam cheios de uma mistura de terror e raiva. "Você não pode estar aqui! Você não deveria estar aqui!" A mulher gritou para o homem que se dizia seu pai. "Você prometeu que ficaria longe!" A revelação caiu como uma pedra. Clara olhou entre os dois, atordoada. "O que está acontecendo?" A voz dela saiu como um sussurro. "Ela é parte disso tudo, Clara. Ela fez parte da decisão que dividiu nossas vidas." O homem exclamou, a voz embargada. "Ela é a razão para o que aconteceu." A sala se tornou um caldeirão de emoções. Clara se sentiu pequeno diante daquela conversa magna que a envolvia. O mundo girava e, na verdade, tinha se tornado uma grande mentira. Então, com um movimento brusco, a figura encapuzada se virou, mostrando o rosto. Era alguém que Clara nunca esperava ver. Era Caio, o pai do seu filho. E se quisermos que tudo acabe, precisa haver um sacrifício. Caio disparou, trazendo à tona um novo nível de terror. A mente de Clara estava confusa e cheia de perguntas insuportáveis. As revelações se acumulavam em uma avalanche de segredos, revelando que tudo ao seu redor estava prestes a desmoronar. O que significava essa conexão? O que estava em jogo, de verdade? Heranças que ela nunca soube que possuía agora custavam vidas. A tensão era palpável, enquanto Clara tentava respirar, tentando juntar os pedaços. Todos ao seu redor estavam envolvidos em jogos que ela não compreendia. O nó em sua garganta aumentava e ela sentia as lágrimas queimando, mas sabia que precisava ser forte. Havia muito mais por vir e a batalha estava apenas começando. O que teremos que sacrificar? A pergunta reverberou na sala, ressoando em cada coração e trazendo uma nova onda de caos, enquanto Clara se preparava para enfrentar o que ainda estava por vir. Clara sentiu seu coração disparar com as palavras de Caio. Sacrifício? Era como se uma bomba tivesse estourado naquela sala. O ar ficou pesado, suas ideias confusas e emaranhadas. O olhar de cada um na sala pesava sobre ela, trazendo uma pressão esmagadora. Maria balançou a cabeça, preocupada. Não é isso, Caio. Não pode ser. Há outras maneiras. A tensão subia, os rostos se transformando em máscaras de medo. A última coisa que Clara queria era algo assim. Como poderiam pensar em sacrifício? Você não entende. Caio insistiu, a pressão na voz dele. Se não agirmos agora, perderemos tudo. E você vai perder o seu filho. Chega! Marcelo gritou, tentando retomar o controle da situação. Ninguém está sacrificando nada. Esse é o seu jogo, não nosso. As palavras dele tinham um tom de comando que parecia vacilar entre a autoridade e o desespero. O efeito ecoou na sala, mas o clima já estava alterado. A tensão se cortava no ar. Clara se sentiu enjoada. Era como se um redemoinho a engolisse, levando tudo o que ela acreditava. Eu não aceito isso, ela gritou, mas a bravura soava vacilante. Ela não tinha poder aqui. A impotência a envolveu, como um manto pesado, e então tudo aconteceu tão rápido. Um estrondo. As portas se abriram de maneira abrupta, e uma figura conhecida entrou. Era a mulher que Clara jamais esperaria ver novamente, sua mãe. O rosto dela estava pálido, os olhos arregalados de pavor. "Clara!" ela gritou e a sala parou. O impacto foi como um soco no estômago. Clara sentiu seus joelhos tremerem. "Mãe?" As palavras mal saíram. O choque foi absoluto. As informações passavam por sua mente como um rio descontrolado.
Havia tanto a perguntar, tanto a gritar, mas só a dor emanava dela. Clara, você precisa me ouvir. Você está em perigo. Todos estamos. A voz da mãe tremia, mas tinha uma urgência que Clara nunca havia ouvido. Como você pode estar aqui? Como você? Clara mal conseguia juntar as palavras. As emoções eram uma tempestade dentro dela. Então, naquele momento elétrico, algo disparou. A função dela de mendiga, a luta com a família de Marcelo, tudo isso parecia pequeno agora. Havia algo maior. Você não sabe a verdade sobre o que aconteceu. Eu fiz coisas terríveis para te proteger. As palavras saíram como um sussurro dolorido, e Clara viu lágrimas nos olhos da mãe. Você não sabe quem você realmente é. Bianca arqueou uma sobrancelha. O olhar dela misturava desdém e dúvida. Por que você veio? Para atrapalhar ainda mais? O desafio estava presente, mas a raiva dela parecia pequena diante da revelação. Não fala assim com sua mãe. Caio interveio, mas Clara não conseguia desviar o olhar. Havia muito mais do que sabiam. Você guarda segredos, Clara gritou. O medo agora se transformando em algo mais forte. Uma coragem que não sentia antes. O que você sabe que eu não sei? O que mais você esconde? A mãe respirou fundo, cheia de dor. Por um tempo, achei que nunca precisaria te contar. Mas o tempo é curto, Clara. Eu sou. Uma pausa, uma hesitação que carregava o peso do mundo. Eu sou de fato uma parte do que está acontecendo. Você é parte de algo muito maior, Clara. Você não pode evitar o que vem. E antes que alguém pudesse reagir, Caio gritou: Não! Você não pode fazer isso! O desespero na voz dele subiu a um grito sufocante. Mas não havia escape. Clara estava prestes a descobrir o que significava tudo isso. A sala estava em silêncio absoluto. Todos aguardavam a revelação, que parecia ser um cataclismo. O que poderia ser tão devastador? A expectativa era palpável e, ao mesmo tempo, temível. O que mais seria quebrado? Num movimento rápido, a mãe de Clara se virou, um olhar resoluto nos olhos. Você pertence a nós, Clara, e tem uma escolha a fazer. Escolha? Clara repetiu, o coração repleto de incertezas, enquanto observava sua mãe com olhos arregalados. O mistério era denso, e cada palavra não proferida gritou ainda mais alto. A sala se tornava um campo de batalha, e as lealdades se misturavam. Todos pareciam prontos para entrar em conflito. E Clara estava no centro de tudo. As revelações batiam como ondas de choque, enquanto o futuro se revelava assustadoramente incerto. E o próximo passo era um abismo de dúvidas. Agora você precisa decidir de que lado está, Clara, sua mãe murmurou. E com aquelas palavras, a sala virou um turbilhão. A batalha estava apenas começando, mas o custo de qualquer decisão poderia ser devastador. Clara sentiu um frio na espinha, enquanto sua mãe falava. As palavras dela ecoando na sala como um trovão. Você é parte de algo muito maior, Clara, e tem uma escolha a fazer. Ela não sabia se deveria acreditar ou se tudo aquilo era mais uma grande mentira. Mas antes que pudesse digerir a complexidade das palavras, algo inesperado aconteceu. Um barulho alto, um estalo agudo, e então tudo desabou. As luzes da mansão piscavam de forma errática, e um choque de energia atravessou o ambiente. Com um grito, Clara se virou para ver Caio, seu ex, empurrando alguém. Não era apenas uma pessoa. Eram vários. Uma gangue de homens encapuzados, com facões reluzentes nas mãos, invadiu os corredores. Protejam-se! Gritou Marcelo, mas a ordem soou potente. O desespero se espalhou como um vírus, e cada um parecia pensar em fuga. Clara, paralisada, ficou olhando enquanto os homens se espalhavam pela sala. Clara, fuja! Gritou Lara, ainda no chão. Mas Clara não conseguia se mover. A única coisa que via era o terror tomando conta do lugar. As expressões de medo nos rostos dela, de sua mãe e de todos ao redor a fizeram sentir um nó na garganta.
Bianca estava com os olhos bem abertos. A raiva anteriormente presente agora substituída por puro pânico. O que eles querem? Sua voz tremia, e decidiu que era hora de se afastar, movendo-se em uma tentativa desesperada de escapar. Mas antes que pudesse chegar à porta, um dos homens agarrou Bianca. "Ninguém sai!" Ele rosnou com uma risada sombria que ecoou na sala. Os outros se espalharam rapidamente, quebrando e jogando móveis, fazendo com que os gritos ecoassem. A mãe de Clara a puxou, o olhar cheio de uma súplica silenciosa. "Venha!" As palavras dela eram apressadas, carregadas de preocupação. Clara percebeu que precisava agir. A adrenalina a atravessou. Ela se virou para sua mãe e falou, quase gritando sobre o barulho. "Sobre o que você estava falando? Que escolha é essa?" As perguntas saíram rápidas, mas era tudo um caos. Ela precisava saber a verdade. E agora? Agora temos que sair. A mãe respondeu. Mas a intensidade da situação estava fazendo com que o tempo parecesse escorregar entre seus dedos. Um dos homens encapuzados se virou, e Clara viu seus olhos brilhando sob a sombra do capuz. O rosto dele era familiar, mas não podia ser. "Você?" ela sussurrou, reconhecendo-o de um passado distante. Era Tiago, um antigo conhecido, alguém que sempre foi parte de uma vida que ela tentava esquecer. O que ele estava fazendo ali? "Desculpe, Clara, é tarde demais." Tiago respondeu, embora não parecesse querer. Ele desviou o olhar e o pânico dentro dela aumentou. O mundo parecia girar com uma força colossal, e a sensação de que o chão poderia se abrir a qualquer momento era opressora. Os homens começaram a avançar, e o pânico tomou conta de todos. Uma luz vermelha surgiu no horizonte, e os gritos eram uma sinfonia caótica. O instinto de sobrevivência se instalou em Clara. "Saiam daqui!" ela gritou, seu coração pulando dentro do peito. Era preciso correr, precisava encontrar um jeito de sair viva. No meio do caos, uma figura encapuzada fez um movimento decisivo. Um golpe certeiro atingiu a mãe de Clara, fazendo-a cair. O tempo parecia congelar. "Mãe!" Clara gritou, tentando alcançar o corpo dela. Mas tudo só ficou mais sombrio. Em um turbilhão de emoções, a verdade finalmente começou a se desfazer. Corre pelo corredor enquanto as luzes piscavam mais uma vez. E então, com um último lampejo, Clara viu. Aquela gangue não estava ali por acaso. Era tudo um plano, um drama que havia sido cuidadosamente orquestrado. Caio não estava apenas envolvido na trama como o pai de seu filho. Ele estava no centro de tudo e Tiago era o seu cúmplice. "Você não é apenas uma mendiga. Você é o coração de tudo isso", Caio gritou, revelando um traço de frieza que deixou Clara com a pele arrepiada. A batalha estava longe de acabar. Sua vida, que já parecia conturbada, agora se transformava em algo que nem sequer imaginava. O que mais poderia ser retirado dela? E a escolha que sua mãe a instou a fazer era apenas o início de um jogo muito mais sombrio. A mente de Clara estava em chamas. O que essa verdade significava realmente? Enquanto a luta se intensificava à sua volta, cada segredo revelado parecia ser um passo mais perto de um abismo. E com um olhar fixo na batalha que se desenrolava, Clara sabia que a reviravolta nem tinha começado de verdade. Clara sentiu um frio na espinha ao ouvir sua mãe entrar na sala, mas não teve tempo de processar a presença dela. A agitação tomou conta do lugar, e as vozes se misturavam em um turbilhão de gritos e ordens. O homem encapuzado, Tiago, olhava para ela com um brilho maligno nos olhos, como se estivesse esperando um momento definitivo para atacar. "Você não pode me fazer mal, Tiago!" Clara gritou, sentindo seu peito apertar. Mas não havia mais tempo para hesitação. Os capuzes se moviam rapidamente, e a sala parecia estar em um pesadelo sem fim. Tudo se desenrolava como uma cena de filme, cada momento intensamente acelerado. Quando um dos bandidos se aproximou, um grito ecoou.
Era Lara. Ela havia conseguido se levantar e, com um movimento rápido, empurrou. Aquele gesto gerou uma onda de mudanças. O homem, surpreso, perdeu o equilíbrio e tombou, levando um dos outros junto para o chão. Para onde você acha que vai? Clara berrou, agora mais decidida. O caos era uma cortina de fumaça, e atrás daquela briga, a verdade parecia espreita. No calor da batalha, a tensão estava prestes a estourar em 1000 pedaços. Vamos todos pagar! Caio gritou. E Clara não tinha certeza se ele estava se referindo aos bandidos ou à família dela. É isso que vocês querem? Destruir tudo? Ele parecia quase confuso, mas seu olhar não se desviava de Clara. Mas antes que qualquer coisa acontecesse, um estrondo ainda mais forte ecoou do fundo da casa. Uma explosão. O chão sob eles tremeu e Clara viu a parede se abrir, gerando poeira e debris que caíram ao redor deles. E caos atingiu um novo nível. Um desespero coletivo tomou conta. Então, no meio da poeira, uma figura conhecida saiu da fumaça. Era a avó de Clara, a mulher que ela pensou estar em uma casa de repouso. Clara! Ela gritou com uma voz fraca e determinada, enquanto um colar antigo brilhava no seu pescoço. Você precisa saber a verdade. O impacto de vê-la ali calou todos por um momento. O que você está fazendo aqui? Clara questionou, a incredulidade se misturando à dor. O que mais estavam escondendo dela? Sua mãe não é quem você pensa que é. E você não é apenas uma filha dela. Você tem uma linhagem que vai muito além do que imagina. A avó, em sua fragilidade, parecia ser a única com coragem. Naquele instante, Clara percebeu que tinha uma história que tinha se perdido no tempo. Tiago, atordoado, voltou a olhar para a avó. Você não deveria estar aqui. Ele a acusou, como se suas palavras fossem venenos. A avó não recuou, e as expressões nos rostos dos outros se tornaram sombrias. Clara luciava entre as informações que caíam à sua frente. A verdade estava escapando por entre seus dedos. Os bandidos pareciam hesitar. O homem que segurava Bianca soltou-a, sua expressão de raiva se misturando com confusão. A linhagem, ele murmurou, como se fosse um feitiço pronunciado. O tempo congelou. O que isso significava? O que mais poderia estar oculto sob as camadas de mentiras? Clara, a maldição de nossa família está de volta e você é a chave. A avó declarou, e Clara sentiu seu coração parar. Se não agir agora, não só você, mas todos que você ama sofrerão as consequências. O horror tomou conta. As revelações começaram a se acumular e os sussurros em volta começaram a tomar forma. Clara estava no olho do furacão, uma batalha dentro dela se formando. Era uma escolha insustentável entre o que era familiar e o que era certo. O que se esconde na história da nossa família? Ela gritou, as emoções explodindo dentro do peito. E então, como um eco distante, as paredes começaram a vibrar. A casa poderia muito bem estar desmoronando, mas uma coisa Clara sabia. Ela não poderia lidar com mais segredos. Era hora de descobrir tudo isso. As sombras na sala pareciam se definir. Uma energia desconhecida preenchia o ar. E enquanto tudo girava, um grito sinistro cortou o silêncio. Algo ou alguém estava prestes a se revelar. O que mais a sua linhagem guardava? O que o futuro traria? Agora que a guerra estava prestes a começar, Clara estava paralisada. A sala agora um campo de batalha. O ar estava carregado de tensão e gritos, enquanto sua mãe tentava protegê-la. Os homens encapuzados avançavam, e ela sentia seu coração disparar. Mas então, algo incrível aconteceu. A avó de Clara se destacou entre o caos, suas palavras ecoando como um farol em meio à escuridão. Você tem uma linhagem que vai muito além do que imagina. As emoções explodiram. Enquanto os captores hesitavam, Clara viu uma oportunidade. Mãe, avó, nós precisamos sair agora. A determinação tomou conta dela,
e em um movimento rápido, ela se virou para Tiago. Você não pode fazer isso. Você não precisa estar nesse lado. Ele hesitou entre um passado de amizade e o presente sombriamente real. A voz de Clara cortou o ar pesado. Tiago, escolha de que lado você está. A vida não precisa ser assim. Com um movimento de coragem, ele desviou o olhar dos bandidos por um momento, e naquele instante, uma janela de esperança se abriu. Os captores perceberam a mudança, a força dela. E sem aviso, a avó avançou, segurando um cristal brilhante que retirou do colar. Você precisa entender, Clara. A magia da linhagem é mais forte do que qualquer impulso de ódio. A luz do cristal iluminou o ambiente, um brilho intenso que afastou a escuridão. A sala ficou em silêncio e os homens começaram a hesitar. O que era aquela luz? Era como se todos sentissem o poder da ancestralidade. Clara não hesitou. Vamos! É agora ou nunca! Ela puxou sua mãe e sua avó e os três correram em direção à saída, enquanto os captores pareciam confusos, lutando contra uma força maior do que imaginavam. No entanto, enquanto corriam, Clara sentiu um puxão, um aperto no coração. Caio! Ela gritou, e ele se virou, uma expressão indecifrável no rosto. Clara! Ele se aproximou, e por um momento suas mãos se tocaram. Eu fiz escolhas erradas, mas não quero perder você. A vulnerabilidade nos olhos dele a fez hesitar. O que era amor ou verdade em uma tempestade de mentiras? Mas não havia tempo. A mãe de Clara puxou-a e ela não pôde mais olhar para trás. O eco da confusão ainda ressoava, mas ao saírem da mansão, a liberdade estava ali, à vista. O estalido de algo atrás dela, um golpe de ataque que apenas um ser perdido poderia fazer. Lá fora, a luz do dia parecia brilhar novamente. Clara respirou fundo. Agora a verdade, o que temos que descobrir. A avó olhou, a firmeza voltando ao olhar. A linhagem é nossa força, mas os desafios estão apenas começando. De repente, a porta da mansão se fechou com um estrondo. Clara virou-se e viu a figura encapuzada de Tiago. Ele estava ali, em pé, vigiando. Não pense que você escapou. A verdade morrerá com você, a menos que você decida ao contrário. Com um misto de desolação e determinação, Clara se virou para sua mãe e avó. Eu escolho descobrir o que somos. Eu escolho fazer isso juntas. E naquele momento, assim que parecia que tudo ia voltar ao normal, novas sombras se aproximaram. O que estava por vir? A batalha pela verdade havia apenas começado. Agora é sua vez. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vão fazer seu coração acelerar. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Quero ver você inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este desfecho. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse final emocionante. Este é o momento de demonstrar seu apoio e ser parte da nossa comunidade incrível.